Beleza, galera? Não liga não minha aparência, eu tô meio doente hoje. Mas queria trocar uma ideia com vocês rapidinho sobre um assunto muito importante. Eu acho que é um assunto que deve ser falado. Há pouco tempo atrás eu vi uma explicação de um filósofo e ele explicava a diferença entre pré-conceito e preconceito. E ele dizia que o preconceito é algo que todo ser humano tem e é bom que tenha. Na verdade é essencial que tenha, porque todo conceito que vai ser formado, ele tem um preconceito. E a partir desse preconceito, eu estudo aquilo, eu convivo com aquilo, ou busco saber sobre aquilo, então formo o meu conceito, que pode ser o contrário, ou apoiando o preconceito que eu tive. Então, o preconceito é parecido com o pré-parto, ou qualquer pré que exista, que é uma preparação para aquilo. Então a preparação para um conceito é o pré-conceito. E isso não é ruim. Você, por exemplo, pode ver esse vídeo, me ver aqui cheio de tatuagem e ter um pré-conceito sobre mim. Isso é inevitável. Você pode olhar e falar, pô, acho que esse cara deve ser um usuário de droga, ou alguma coisa assim. Convivendo comigo, você vai ver se você está certo ou errado. E o preconceito é aquilo que eu tenho, o preconceito. E na verdade o preconceito ele nasce do medo daquilo que eu não conheço. E na verdade tenho preguiça de conhecer. Então melhor do que eu buscar conhecer aquilo que eu não conheço é eu ter um preconceito sobre aquilo. Ou seja, eu já defino o que é pra mim, eu não quero saber e não quero explicação sobre aquilo. E aí não há nada que me faça mudar de ideia, porque eu já tive aquele preconceito sobre aquilo lá. Pois bem, a religião, ela tem essa repressão. A religião humana, ela tem essa repressão no homem de fazer com que ele tenha proibições e regras que pesam sobre a vida dele e faz com que ele reprima sentimentos humanos. E tratando-se aqui especificamente do cristianismo e especificamente dos evangélicos, as igrejas mais legalistas, elas têm essa tendência de ter uma ideia errada de que nós somos espíritos bons habitando corpos ruins. Então tudo que é desejo do meu corpo, tudo que é desejo que eles chamam de carnal, no sentido de ser do meu corpo, dos meus 5 sentidos, é ruim. E eles começam a reprimir desejos. O cara tem vontade de tomar uma latinha de cerveja, mas ele não toma porque a religião impede. Ele tem vontade de ouvir uma música não cristã. E essas coisas formaram no coração dele, principalmente da geração passada, formaram um preconceito assim monstruoso no coração dos caras. Eles não estão abertos a nada que seja diferente daquilo que eles aprenderam. Então eles têm esse preconceito que carregam no coração e emoções, sentimentos e pensamentos reprimidos. E existe na psicologia uma coisa chamada projeção, que é quando esses desejos, as minhas frustrações com meus erros, as minhas vontades não vividas, elas ficam guardadas dentro do meu subconsciente. E de alguma forma eu lanço isso e projeto em outras pessoas e odeio aquilo nas outras pessoas, ou eu faço com que elas sejam praticantes, ao meu ver, daquilo que eu errei, ou que eu reprimi, ou a vontade que eu tenho de fazer e não posso. Então eu começo a projetar nas pessoas isso. E a religião causou isso nas pessoas. Só que, além de elas projetarem em outras pessoas, elas acabaram criando o seu próprio Deus. Então, na verdade, você começa a observar que alguns religiosos fanáticos, evangélicos, eles têm um Deus que não passa do seu próprio alter ego. Ou seja, tudo aquilo que ele acha errado. Tudo aquilo que ele reprime dentro dele porque ele não pode fazer. Tudo aquilo que ele tem vontade de fazer, mas não pode. Ele lança nesse Deus que ele criou e fala, Deus não gosta. Então, tudo que eu não gosto, eu definitivamente afirmo que Deus não gosta. E aí eles criaram um Deus assim que causou repulsa em muita gente. Por quê? Porque é um Deus humano. Todas as falhas humanas estão nele, a arrogância humana está nele, a tirania humana está nele, porque eles projetaram isso nele. Então eles criaram um Deus com todos os defeitos humanos que possa imaginar. Esses dias eu conversava com uma amiga minha, e ela falava pra mim que ela estava se sentindo mal porque os pais dela são evangélicos e brigava com ela porque ela usa camisa preta de rock. E entre outras coisas banais assim. Eu fui criado numa igreja que eu não podia jogar nem videogame.
tudo era errado, tudo era do diabo. E aos 12 anos eu me desviei da igreja, saí da igreja e fui para as drogas, para o crime, e fiquei lá 7 anos. Porque essa repressão humana da religião, ela causa repulsa na gente. E esse Deus criado por eles causa repulsa na gente. Porque é um Deus chato, estraga prazer, é um Deus que ele está sempre de olho em você, procurando seus defeitos para poder te punir. É o Deus da geração tem sabor de mel, que gosta de punir as pessoas que tocam no ungido. Toda essa arrogância humana está nele, porque eles projetaram nele e criaram o seu alter ego. Então, enquanto o Deus verdadeiro, todo-poderoso e amoroso diz: eu amo os meus filhos, estou sempre pronto a ajudá-los a ficar de pé. O Deus que eles criaram diz: estou de olho em você e assim que você errar eu vou destruir você, porque eu sou um Deus zeloso. Você vai ver as pregações desses caras aí, tipo Paul Washer, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, John Piper. Eles criaram um Deus assim, que é um cara ruim, mano, que está sempre à procura de fazer alguma coisa ruim para alguém que não obedece ele. É um Deus parecido com Mussolini. E aí criaram esse Deus aí que as pessoas têm dificuldade de desejar conhecer a Deus por um preconceito, porque eles já viram a princípio que o Deus dos evangélicos é um Deus ruim. Então, o Deus dos céus verdadeiro diz: eu chamo você para ser algo, e inevitavelmente você vai saber o que você não deve ser. Ele trabalha na afirmação que você é. O Deus projetado, ele diz: vem que eu vou te passar a lista de regras para você seguir certinho e ser um dos meus. Eles trabalham em lados opostos. E o Deus dos céus é o verdadeiro Deus que deve ser conhecido, independente do que o homem criou. Então, eu vejo muitos filhos de pastor que vivem uma vida maldita, de repressão, fazendo as coisas escondidas no escuro, porque estão dentro de um lar opressor, dentro de um lar de um Deus humano, que está sempre de olho neles e pronto a tocá-los com doença, prontos a tocá-los com medo do inferno. Esse Deus criado pelos homens causou medo, as pessoas têm medo dele. Então muita gente frequenta a religião, reprime os seus sentimentos com medo de ir para o inferno. Eles buscam ser bom com medo de ir para o inferno. Então tudo isso é forçado, tudo isso é o que a religião criou neles e não tem nada com o reino de Deus. Se eu não buscar conhecer a Deus por amor a Ele e por desejo de conhecê-lo, e se eu não for bom como fruto daquilo que Ele faz em mim, então eu estou experimentando apenas a religião do Deus humano. E o Deus humano é um Deus fracassado, ruim e mau, que só produziu até hoje pessoas doentes. Na época que eu tive nas drogas, a cada 5 pessoas que encontrava que usavam droga, 4 já foi da igreja. E saíram porque o Deus humano era ruim demais para suportar. Então quem é Deus, cara? Como vocês podem definir assim tão fácil o que ele pensa, ou o que ele quer, ou o que ele não quer? Como que vocês pegam uma coisa que vocês acreditam que é bom ou mal e jogam para ele como se fosse ele que estivesse dizendo? Quando eu volto para o Deus da Bíblia, quando eu volto para Jesus Cristo, que é a expressão máxima de Deus, eu vejo que ele é antagônico ao Deus que as igrejas legalistas criaram. Eu vejo que ele é um Deus totalmente o oposto daquilo. Pense bem. Não oprima seus filhos com esse Deus que você criou. E saiba definir aquilo que você acha que é certo ou errado, sem precisar dizer que Deus disse. Seus fracassos, seus medos, põe eles para fora como sendo seu e não como sendo de Deus. E vocês vão ter filhos mais saudáveis no reino de Deus.
espero que a gente possa criar os nossos filhos diferente do que a igreja fez com a gente. Que a gente possa ensinar eles o verdadeiro caminho do reino de Deus, do verdadeiro Deus que é compassivo, amoroso e justo, e não o Deus arrogante, Deus humano que foi criado, projetado, o alter ego dos homens que vivem com medo do próprio Deus que criaram. Geralmente esses homens são o seu próprio demônio, porque vivem se acusando daquilo que nem Deus acusa. E eles dizem: o Espírito Santo está me acusando, mas não é, o seu próprio coração está te acusando, porque o seu coração foi construído pelo que está ao seu redor e gerou em você todos esses preconceitos. E essa é a voz que fala na sua cabeça e diz que você está errado por fazer isso, aquilo, aquele outro, e te põe medo. Espero que a gente possa conhecer a Deus de verdade e parar de projetar nele aquilo que nós somos, porque nós somos fracassados. E a ideia não é que a gente crie um Deus, mas é que Deus cria em nós humanos melhores. Deus abençoe. Obrigadão. Tamo junto, galera.